dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Estamos aqui reunidos para mais um Fricção Científica Cast. Aliás, o Fricção Científica Cast mais esperado e mais adiado de todos os tempos. Estamos aqui eu, o Joá, diga oi, Joá. Oi. O Almir, diga oi, Almir. Delta Loda. E a Maria Helena, diga oi, Maria Helena. Ei, gente. E nós vamos falar, é claro, como vocês já devem ter suspeitado, do The Expanse, ou Expanse, na realidade, a expansão. E eu e o Joá temos falado muito em fazer um cast sobre essa série, tem bastante tempo, mas a gente queria gente legal para conversar com a gente. E finalmente nós encontramos. Nós temos aqui nada mais, nada menos que o rei e a rainha festeiros da guarda de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Urca. E também, além disso tudo, né, vocês já sacaram que o Almir e a Maria Helena, que disse "ei" agora, são duas pessoas incríveis com a formação, e mais ainda que a formação, interesses maravilhosos que atravessam várias áreas. E por causa desses percursos, né, que rendem uma discussão gigante, a gente pensou em ampliar a nossa discussão sobre a série, né, chamando eles aqui. Pra vocês terem uma ideia, eles são esquerda raiz, daqueles que apanharam de polícia em passeata e tudo, já viajaram por vários lugares do mundo, inclusive os Estados Unidos, a Rússia e vários países da América Latina. Ou seja, quem conhece a série saca que eles vão ter um material interessante para discutir umas referências culturais que aparecem na série. Eles são apaixonados pelos programas espaciais e pela colonização do espaço. Para falar a verdade, eu nunca conheci ninguém que soubesse tanto sobre o programa espacial soviético e as inspirações dele como esses dois aí. Eles gostam de pensar sobre as alterações nos costumes, os motivos que produziram essas alterações, conseguem juntar biologia e ciências humanas de uma forma muito legal. O Almir é biólogo, entre outras coisas, professor de filosofia da ciência, e a Maria Helena tem formação em letras, direito e ciência da informação. Então, esse é um programa para explorar os aspectos que os outros casts não exploraram. Eles falaram sobre batalhas espaciais, exploração realista do espaço, mas não falaram do que a gente vai fazer aqui, porque eu acho que existem muitos outros temas novos que a gente pode contribuir para a discussão da série. E aí eu queria dizer bem-vindos aos nossos convidados. Vocês querem falar alguma coisa, se apresentar, contar um pouquinho de vocês, como é que vocês chegaram nessa série, qual foi o impacto da série na vida de vocês, o que vocês me contam? Bom, a gente gosta muito de tudo que é relativo à ficção científica, né, e astronomia e etc. Então a gente sempre procura coisas assim, né? E foi muito legal quando a gente descobriu o Expanse, porque ele tem realmente uma consultoria científica, então, né, não pega fogo no espaço. Então foi um impacto muito positivo, a gente vê, né, naves que não estavam pegando fogo. Então, assim, foi esse cuidado, essa parte científica deixou a gente bastante impressionado, então a gente já ficou apaixonado pela série por aí, né? E tem outras séries que a gente curte também, né, que é meio que um vício, né? Então, de uma coisa a gente vai passando para outra, mas o Expanse está sempre ali, né? Está firme e forte no nosso coração. O meu contato com o Expanse, ele foi mais pelos livros, na verdade, né? Depois veio a série, e a série é maravilhosa nisso, né? Que a Maria Helena mencionou. Quando pega fogo, né? Tem cenas em que tem fogo dentro da nave, porque é onde tem a atmosfera e as coisas de fato queimam, mas a chama é globular, né? Que é o que é esperado em gravidade zero, em microgravidade. Quando as naves atiram, elas têm jatos para compensar, né, o momento é produzido pela bala, pelo projétil. E daí por diante, né? É muito louco, porque a gente ficou acostumado a uma ficção científica no cinema e na TV, em que as batalhas são encenadas como batalhas navais na Terra. As batalhas entre as naves espaciais são idênticas a uma batalha na Segunda Guerra Mundial, né? Com a nave como que bem sustentada, né? Quando na verdade ela está no vácuo, com as pessoas agindo dentro das naves como se elas estivessem na gravidade da Terra. Então essa diferença nesse respeito às leis da física acaba sendo assim a porta de entrada, o primeiro atrativo para a série, que vai ficando interessante por outros motivos depois.
Isso é interessante, Almir, porque isso é muito legal, né? Que a série, as batalhas são em 360 graus, né? Acontece coisa em volta da nave o tempo todo, né? E mesmo nas séries mais caprichadinhas, né? A gente vê aquela coisa, como você falou, muito horizontal, né? Então, às vezes até tem vários planos, mas no máximo é como se houvesse submarinos embaixo dos navios. E a série ali não, as coisas rodam, né? Tudo gira em torno da nave. Eu lembro que quem me apresentou a série foi o Joá, eu não tinha lido o livro, né? Na verdade eu só li um volume, o primeiro, né? O Leviatã Desperta, que é a edição que saiu publicada no Brasil traduzida, mas eu não sabia da série e Joá que mencionou para mim, falou, não, assiste, é bacana tal, e aí eu fui ver e eu me encantei com a série, tô no pé do Joá desde então, falei, não, vamos fazer um cast, vamos chamar gente legal para conversar, e isso realmente é muito bacana, a gente ter a experiência de ver alguma coisa diferente. Quando eu vi foi justamente isso. Eu falei assim, gente, que série diferente, que série bacana. E, como você falou, a gente vai sendo pego depois pelos personagens, que eles têm um desenvolvimento psicológico, todos eles têm um desenvolvimento psicológico. Isso também vai pegando a gente. João, o que você achou? Como é que você descobriu o Expanse? Eu descobri no TED, porque eu tava entediado, queria ver alguma coisa no Netflix, aí tinha nave espacial lá no thumbnail, eu falei, vou assistir. A princípio eu achei estranho, né, porque eu nem sabia da existência do livro, assim, vou ser bem sincero. Eu achei estranho, eu falar, parecia uma sci-fi low cost, assim, e à medida que foi passando, o que mais me interessou, eu gosto muito do que já foi dito também, o Almir, essa coisa do hard sci-fi que eles usam, né? Principalmente no espaço, mas o que mais me pegou mesmo foi a política da coisa, assim, sabe? Porque Star Trek é tudo muito certinho, né? Tudo muito bonito. E ali você tem toda uma fragmentação, tem toda uma questão colonial, assim, que é muito legal, cara. E é das partes que faz muito sentido, assim, que eu gosto pra caramba. E aí você mencionou a coisa política, outra coisa que me chamou bastante atenção é a ideia do transhumanismo que tem na série, né? Porque os seres humanos, eles usam os recursos como sempre usaram os recursos de melhoramento. Então hoje tem gente aí chiando, se vocês ouvirem um barulho estranho, é uma gata subindo no encosto da minha cadeira. Mas as pessoas hoje usam os recursos que elas têm para mudarem. Então tem gente aí que reclama das pessoas trans fazendo transformações no corpo com hormônio, mas fazem plásticos e fazem sobrancelha de tatuagem que parece o símbolo da Nike, né? E aí vai falar da galera. Aí tem o cara que faz tatuagem, mas acha ruim porque alguém faz, sei lá. Né? No Expanse as coisas são levadas ao extremo, porque as pessoas têm que se adaptar ao espaço, né? E essa adaptação muitas vezes ela não é intencional, a pessoa precisa viver lá e o corpo vai se alterando. E outras vezes ela usa os recursos, né? E a gente vê claramente a diferença entre ricos e pobres, né? Então os ricos têm como colocar uma prótese quando perdem um membro decente, o pobre usa uma técnica meia boca, se não der, ele fica sem braço, né? E isso a gente vê logo nos primeiros episódios, isso vai pegando a gente. Você vê claramente isso que vocês falaram aí das questões coloniais, né? E a disputa e a diferença de classes. Isso também é muito legal, porque é muito próximo a gente, né? Não é aquele universo, mais uma vez, lembrando que você falou, João, do Star Trek, onde você tem quase que a gente pode dizer lá, uma sociedade pós-capitalista, né? Não tem mais dinheiro, as pessoas vão trabalhar por prazer ou pela contribuição delas à humanidade, e infelizmente no Expanse não tem isso, as pessoas estão lá no corre delas e a gente vê muito isso, parece que você está vendo uma comunidade no Brasil, na Colômbia, sei lá, em algum país africano, sei lá, no Quênia, né? E as pessoas se virando para sobreviver. É aquela coisa meio high-tech, low-life, né? Que a gente sempre achava, principalmente na primeira temporada, que tem uma tecnologia incrível, mas as pessoas vivem ainda em condições horríveis, né? Então, não tem uma solução social. Sim. E isso é doido, porque esses dias eu estava andando, onde é que eu fui, gente? Que era um lugar onde já tinha muita pessoa em situação de rua,
e agora... eu passei pela Praça da Rodoviária, foi ontem, passando pelo centro. E ali normalmente tem muita gente em situação de rua já há muito tempo. Mas nesse momento atual, me lembrou muito aquela cena em que eu esqueço o nome da moça que é de Marte. A Bob Draper. A Bob. Isso, a Bob Draper. Quando ela foge da sede da ONU, que ela passa num lugar muito pobre, que tem gente morando em barraca na rua, cara, isso é muito Brasil atualmente, né? Porque há muito tempo eu não vi isso acontecendo, como a gente vê de uns anos para cá, né? Talvez de 2017 para cá, mas agora tá um absurdo. Então, acho que a distopia da série tá mais atual que nunca, né? E é muito louco a gente pensar nisso. Eu acho que é aquilo que a gente sempre comenta quando a gente fala de ficção científica num futuro distante, que boa parte do que se faz é projetar o mundo de hoje, né? No futuro, radicalizando algumas tendências. Então a gente vive um período de muito pessimismo na humanidade, né? Em que é mais fácil se imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. E a série e os livros, eles acabam fazendo isso, né? Eles imaginam uma terra como um país de capitalismo selvagem, né? Em que a maioria da população mundial foi empurrada para a renda básica, né? Vive numa situação extremamente precária, sem acesso ao trabalho, enquanto Marte vive numa sociedade do tipo corporativa, e que se aproveita de um avanço tecnológico muito relevante, né, que foi a invenção do Epstein Drive, né, um motor de fusão nuclear muito bom, que revoluciona, né, as viagens espaciais. E os Belters, né, os habitantes dos planetas exteriores, né, do cinturão de asteroides e das luas jovianas e de Saturno, que acabam sendo o novo proletariado, se organizam em células que são quase células anarco-sindicalistas, na maior parte dos casos, né, da Aliança dos Planetas Exteriores. Então, é uma projeção do mundo que nós vivemos, né, para o futuro. Em relação à Terra, é uma projeção bastante pessimista, né? A Terra não só não resolve os problemas atuais, exceto que continua um planeta habitável, que nós temos dúvida, né, nesse momento, se seremos capazes de garantir ou não, mas apesar de garantir um planeta habitável, todos os problemas humanos, né, de desigualdade social, desse capitalismo tardio, eles só se aprofundam nesse futuro projetado pelos autores da série. Isso é muito louco. E aí você falou uma coisa interessante. Eu quero voltar depois nessa questão dos grupos marginalizados, da resistência, mas você falou dos autores da série. O que você acha? Você podia contar, já que você está falando, você conhece um pouco mais sobre a história por trás da criação da série de livros, né? Que ela vai muito além do que é proposto para a série televisiva. E o que você acha que essas preocupações, essa questão mais à esquerda, passava pela cabeça dos produtores, dos criadores da série, dos autores lá que escrevem os livros? Olha, eu tenho dúvidas, mas a série televisiva, ela vai até o Babylon's Ashes, né? Vai até um livro de 2016. Então, são 9 livros ao todo. Na série, a série de livros principal, né, que conta a maior parte da história, são 9 livros, e aí tem 10 livros que são spin-offs. Eu não li todos os spin-offs, li só uma parte deles, metade, né? E li todos os livros da série principal. Então, a série televisiva, ela pega o Leviathan Wakes, né? Leviatã Levanta-se, né? Que foi traduzido para o português, que é de 2011. O Caliban's War, de 2012, Abaddon's Gate, de 2013, Cibola Burn, 2014, Nemesis Games, de 2015 e Babylon Wages, de 2016. Ficaram faltando para serem adaptados para o audiovisual Persepolis Rising, Tiamat's Wrath e Leviathan Falls. Esse arco que falta
ele trata da aparição do Império, né, / ditadura do Winston Duarte, que a gente vislumbra no final da série televisiva, até a queda, né, na loucura do Winston de tentar enfrentar as entidades do portal, né, que são aparentemente uma civilização de escala que controla praticamente um universo inteiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma classificação de civilizações, né? Você tem civilizações, você teria, né, civilizações planetárias, que seriam civilizações que controlam praticamente toda a energia, né, de um planeta. Você teria aquelas civilizações que conseguem se aproveitar dos recursos de um sistema estelar, como se a gente tivesse de fato colonizado o sistema solar, ou pelo menos boa parte dele, né, conseguisse utilizar de maneira muito eficiente a energia produzida por nossa estrela, pelo Sol, civilizações galácticas, né, e civilizações que teriam um controle tão grande sobre o universo em que elas habitam, que elas controlariam até vamos dizer assim, as leis da física, né, as constantes universais. Se vocês repararem nos livros, né, e a série televisiva ela deixa você vislumbrar isso, né? A Terra passou do estágio planetário, né? Ela está se expandindo pelo sistema solar, então ela está mudando de categoria, né? A humanidade, quando ela se depara com a protomolécula, que é um elemento auto-organizador, né, de infraestrutura para uma espécie em escala galáctica, né, que são os que produziram a tal da protomolécula, e a humanidade acaba se aproveitando dos restos, né, das ruínas dessa civilização galáctica para se tornar, pulando etapas, né, se tornar uma espécie galáctica. Só que essa espécie galáctica que produziu a protomolécula, ela foi destruída por uma outra civilização que aparentemente controla o universo de onde que ela vem, porque a tecnologia utilizada para produzir esses portais, né, que liga o sistema solar a outros sistemas solares através da galáxia, ele envolveria o contato com esse outro universo, né? E isso aparentemente irritou essa civilização, essas entidades do portal, né? Então isso é uma coisa engraçada, né? Porque serviu como uma espécie de mecanismo para construir a história, essa classificação das civilizações em categorias de acordo com a sua abrangência e sua capacidade de aproveitar a energia em diferentes escalas, né? Essa problemática, ela acaba sendo mais... enquanto a primeira parte dos livros acaba tratando mesmo mais os conflitos entre terráqueos, marcianos e Belters, e habitantes dos planetas exteriores, a segunda parte da série de livros acaba tratando mais de como o Império Galáctico criado pelo Winston lida com essa questão, e lida muito mal, e como a humanidade acaba se relacionando com essas ruínas deixadas por essa civilização galáctica do passado que foi destruída pela outra, né? Muito mais poderosa. A escala de Kardashev, né? Só pra... Isso mesmo, eu não estava lembrando o nome. Você pode falar, João, a respeito? Oi? Não, é isso mesmo. Você explicou bem, assim. Só a única coisa que eu acho que eu falaria diferente é que a Terra está longe de chegar na civilização tipo 2 dentro da série, porque ela nunca fez uma esfera de Tyson em volta da estrela, né? Isso,
ela não aproveita eficientemente a energia produzida pela própria estrela, né? Do Lá eles só sistema. se espalharam, mas não usam energia, né? O grande perigo para as civilizações são as transições entre essas categorias, né? Então, a gente periga ao conseguir atingir, de fato, a categoria 1, né, de uma espécie planetária, de nós destruirmos a nossa civilização, né? Já que a gente vai estar em um único planeta e com uma capacidade muito grande, né? Essa coisa que você falou da civilização de outro universo, lembra até o medo que o Sérgio Sacani de vez em quando fala lá no programa dele lá, no canal dele, que acho que é ele mesmo, fala que não devia mandar sinal para fora nada, porque você não sabe se as outras civilizações somos como nós, né, que vai chegar e dominar tudo. Então, acho que é meio por aí também. É isso, né? De repente a gente está mandando sinal para os europeus do espaço, né, descobrirem a gente aqui e nós somos, sei lá, o povo tupi lutando com o povo do sambaqui, e aí vem a galera com canhão, varíola, tuberculose e pólvora, né, e espada para poder, aço, para poder lutar com a gente. Então eu acho que é um receio lícito. Agora, falando dessa expansão, né, das pessoas, e pegando um gancho naquilo que a gente falou antes, sobre as transformações físicas, inclusive, né, para ser necessário viver no espaço, o que vocês acham dessa discussão da mudança, da evolução, né, da humanidade para além do que a gente vê aqui? Né? Eu acho que, especialmente o Almir, como é biólogo, né, eu não sei se isso chama a atenção dele. A mim, como uma pessoa leiga, mas interessada, eu acho extremamente fascinante pensar naquelas coisas óbvias, né, mas que muitas vezes a gente esquece. Né? Uma pessoa vai para a Estação Espacial Internacional e volta com pequenos problemas de saúde, e ela ficou lá, sei lá, 6 meses, 8 meses, né? E o organismo da gente vai se adaptando. Então, o problema de saúde dessas pessoas não é só lá no espaço, é o problema depois na volta daqui para se readaptar à Terra, né? Mas os seres humanos, eles se adaptam a tudo. Então, vão a partir de seleção natural, a gente vai se adaptando, adapta ao lugar frio, adapta ao lugar quente, e provavelmente a gente pode se adaptar a um lugar com uma baixa gravidade. Eu acho que, sei lá, a reprodução em gravidade zero deve ser um negócio mais complicado, mas né, como é que vocês veem isso? Como é que vocês acham? Eu acho interessante pensar que em sei lá, algumas centenas de anos, se alguma coisa parecida com essa expansão acontecer, nós vamos ter pessoas muito diferentes da gente, que a gente vai olhar e falar assim, cara, isso é um ser humano, mas que ser humano diferente? Então, apesar de que dá para observar diferenças grandes, né, entre os Belters e os terráqueos e entre os marcianos e os terráqueos, eu não acho que seja exatamente evolução. Não, são poucas gerações para você ter, por seleção natural, ou mesmo, bem, no caso seria seleção natural, né? São mudanças que estão relacionadas ao ambiente, tão significativos. O que parece que a série deixa transparecer que são mudanças fisiológicas causadas pela permanência no espaço ou pelo desenvolvimento embrionário ocorrendo no espaço. Né? Então, são características adquiridas durante a vida e não características herdáveis, né? Que é o objeto da evolução, selecionadas. Dá para usar como exemplo, né, o Sergei Krikalev, que ele foi o chamado último cidadão soviético, né? Que ele foi deixado quando a União Soviética deixou de existir em 1991, né? Havia um cosmonauta que estava na Mir, e aí todo o mecanismo de rendição do cosmonauta foi atrapalhado pelas questões políticas, né? E aí ele acabou ficando muito mais tempo que ele deveria na estação espacial, né? Então, ele acabou tendo consequências fisiológicas bem sérias, né?
Ele teve muita dificuldade depois para se recuperar quando ele voltou à Terra, né, com perda muscular. Isso aí serve um pouco como modelo para imaginar esse tipo de alteração. Eu gosto muito na série o lance dos Belters ser eternamente exilados do planeta de origem, né? Porque o corpo não suporta a gravidade da Terra, né? E isso cria neles uma identidade, né? Porque isso é muito interessante, né? O que nos une? O que nos une é a nossa diferença. A gente vê vários povos, os povos abrâmicos, por exemplo, né? Os católicos e protestantes menos, mas os judeus e os muçulmanos estabelecerem muito certos comportamentos que são culturais, né? Tipo restrições alimentares ou formas específicas de se comportar em determinadas épocas, né? Ou costumes para marcar essa diferença, né? Para criar uma identidade. No caso dos Belters, isso acaba sendo, entre aspas, bem grandes, natural. Natural porque eles não têm opção, mas é algo como um elemento amalgamador, né? Então, eles brigam entre si, eles têm disputas, né? A gente vê os vários asteroides e as várias estações espaciais e satélites colonizados têm a sua identidade, disputam entre si, mas eles têm um elan, alguma coisa que os une. É uma coisa que, infelizmente, por exemplo, aqui na América Latina, nós não temos, especialmente da parte do Brasil, né? Alguns outros países têm, mas tem aquelas disputas regionais que prejudicam um pouco esse sonho de identidade, né? E eu vejo nos Belters sei lá, uma coisa que dá um quentinho no coração, pensar que é possível em algum lugar, em alguma época, que essa força revolucionária, né, possa ser direcionada e canalizada para gerar identidade e trabalho coletivo. Eu não sei se é viagem da minha parte, mas eu acho isso muito bacana. Acho que pode ficar como o eu e o outro, né? E o outro é o pessoal da Terra, né? Então, acho que dá essa dimensão de tribo, né? De pertencimento. Sim. Da Terra e de Marte, né, Maria Helena? De Marte também. É a disputa dos, sei lá. Hoje a gente pode pensar, já que não existe mais a União Soviética, né, a disputa entre o grande imperialista do Oeste e o imperialismo europeu, né, do leste do Atlântico, né, que é Oeste também, mas então a gente fica lá entre a cruz e a caldeirinha. Nossa, a França é tão legal. Ela é legal porque, de alguma forma, ela está se opondo aos americanos, mas ela não é legal. A gente fala da França, mas a gente pode falar da Inglaterra, né, do Reino Unido, ou de qualquer outro desses países que nos disputam o amor e a amizade, né, vivem nos cortejando. Né, o final da série televisiva é muito interessante, né, aquela disputa, né, com quem que os Belters vão ficar? Né, vão ficar com a gente, vão ficar com a gente, vão ficar com a gente. Toda aquela discussão, né, e tem-se aquela solução interessante, né. Eu acho que quem está ouvindo isso aqui já não está pensando em spoiler, né? Mas aquela decisão lá que acaba colocando a Carmina Drummer, né, como líder, né, e representante dos Belters naquele espaço político que estava em disputa, né? Disputa de soft power, né? Uhum. Isso, soft power. Você fala, Jó? Não, é porque daí no final da série tem uma inversão também que é bem interessante, sim. Quando os portais chegam e abrem a possibilidade de explorar novos planetas, né? E a guerra chegou a um ponto que o ataque dos Belters à Terra praticamente envenenou toda a atmosfera, pelo menos é isso que eu lembro, e que está deixando a Terra também impraticável, e começa a corrida ao oeste, né? Assim, porque Marte, a chance dos marcianos vem a chance de ir para um planeta que eles não precisam terraformar. A Terra vê a chance de achar outro planeta para poder abandonar o lixo para trás, né? Porque o raciocínio é bem esse, assim. E enquanto os Belters já estão à frente e tem a possibilidade de falar, não, a gente não tem planeta, esse planeta é nosso. Eu acho essa inversão que dá no final bem interessante também. E eu acho, João, diga, Almir. Eu vejo assim, no início, né,
eu tenho a impressão de que Marte é pintada um pouco como os Estados Unidos, a colonização norte-americana, sabe? No sentido da austeridade, de construir uma nova nação, né, com esforço, trabalho, que é o mito que eles contam para eles próprios, é claro, né? E depois a decomposição de Marte, com a abertura dos portais e o acesso a planetas em que exigem muito menos esforço para serem colonizados, né? Lembra um pouco o desmantelamento da União Soviética, inclusive com o problema do arsenal, que foi um problema que apareceu, né, ao final da União Soviética, né? É uma potência militar que está degringolando de alguma maneira, e as armas, né, que ela tem, qual será o destino delas, né? E acaba que o destino de uma parte importante das armas é o Duarte, né, e a constituição da sua ditadura, que aparece só muito de relance na série, né? Na série televisiva, e que vai ocupar boa parte dos livros, né? Depois do que não aparece na série televisiva. Então eu acho que convivem essas duas analogias, né? Uma colônia austera, né? Se esforçando para construir uma nação e modificar o ambiente em que ela vive, e depois, né, na medida que isso é muito difícil comparado com uma coisa nova e inesperada, como a abertura dos portais, o plano é abandonado, aquela sociedade degringola, né, e acaba dando origem à Lacônia, que é o nome que recebe, é um nome escolhido de uma maneira meio óbvia, né? Lacônia é o território de Esparta, na Grécia Antiga. Da mesma forma que, né, você tinha Atenas e, se não me engano, era Ática, né? O entorno de Esparta era Lacônia. Então eles dão o nome ao planeta de Lacônia e eles levam os valores militaristas de Marte para lá, e a partir dali eles controlam, né, eles acabam vencendo a guerra contra todas as forças do sistema solar e acabam controlando toda a porção de galáxia que é ocupada pela humanidade. E aí, já que você mencionou essa virada no final, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir, e eu acho que vocês dois, né, tem tudo para falar sobre isso, né? A gente começou a falar disso a respeito daquela questão da imortalidade, né? O Miller, de alguma forma, se torna imortal, mas meio que dissolvido, né, naquela primeira estrutura da protomolécula. Mas aí tem o Amos, né, que nos desdobramentos da série tem uma transformação nele. Você pode falar um pouquinho para a gente disso, Almir? E talvez aí já puxar aquela conversa sobre o cosmismo russo, que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito de conhecer, porque é um negócio que é muito pouco falado aqui no Brasil. Então, eu acho que é importante explicar para os ouvintes, né, primeiro, o Miller ele aparece para o Holden, né, em várias oportunidades, enquanto há uma amostra de protomolécula próxima do Holden, né, do James Holden. Então, em vários momentos, no Caliban Wars, um híbrido entre humano e protomolécula, que é produzido, né, pelo Jean-Pierre Moll e o seu cientista psicopata, acaba deixando uma sujeirinha de protomolécula lá na Rocinante. Em Ailos, ou Nova Terra, né, que é o que acontece, que é o enredo todo da temporada 4, esse pedacinho de protomolécula faz com que o planeta acorde, né, o planeta Ailos acorde, as estruturas deixadas pela civilização da protomolécula começam a funcionar, né, o que provoca um monte de eventos, né, tectônicos na superfície do planeta.
Antes disso, né, no momento da abertura do portal, essa porção de protomolécula que acaba fazendo com que apareça lá o Miller, que conversa e dá instruções, dá dicas, né, para o Holden. Enfim, então a gente tem isso do Miller aparecer. Não é ele mesmo, né? Mas é uma espécie de interface criada pela protomolécula para poder passar algumas informações relevantes para o Holden. O caso do Amos é bem diferente, do Amos é bem diferente. E na verdade a gente vê isso na série porque há um menino, né, o Sean, que acaba morrendo, né, em Lacônia, e ele é consertado por uns drones de reparo alienígenas que que reparam absolutamente qualquer coisa, inclusive quem morre, né? Então eles acabam ressuscitando quem morre, mas a pessoa volta diferente. Ela volta com todas as memórias e conhecimentos prévios, né, de quando ela estava viva. Ela tem uma camada adicionada ao córtex cerebral, então ela tem um monte de informações da civilização da protomolécula que ela não consegue interpretar direito. Ela passa a ter várias informações da ciência daquela civilização alienígena, com que ela não consegue lidar muito bem, porque ela não tem as metáforas, não tem as estruturas cognitivas necessárias para entender o que ela sabe. E ela não precisa mais se alimentar e é virtualmente imortal. Toda essa noção, né, de ressurreição e imortalidade, ela é exatamente a descrição da tarefa comum do Nikolai Fyodorovich Fyodorov, né, que foi o filósofo que criou, fundindo elementos, né, do catolicismo ortodoxo russo e um monte de outras coisas, né, que criou o cosmismo russo. Isso aí é o que ele chamava de a tarefa comum, né, da humanidade, era justamente suprimir a morte e ressuscitar a todos e garantir vida eterna a todos. Né? Essa era a tarefa que a humanidade devia se dedicar. E isso é muito interessante porque os cosmistas, como eles se dedicaram a essa tarefa, né? Eles foram muito ativos, né? Não só na pesquisa em saúde, em medicina, como em exigir que os avanços da medicina fossem estendidos a todas as pessoas. Eles se ligaram muito cedo aos movimentos revolucionários russos, inclusive ao Partido Bolchevique e tudo mais, né? E eles defenderam de maneira com muita ênfase, né? Que todo avanço na medicina, tudo que estendesse a vida humana, que melhorasse a qualidade da vida humana, fosse posto à disposição de todos. E outra coisa é que eles achavam que, uma vez que eles suprimissem a morte, era necessário colonizar o universo, porque ia ter muita gente. Então você precisava colonizar outros planetas, obrigatoriamente. Então eles já no século XIX, com essa motivação místico-filosófica, eles começaram a tratar da física e da biologia da exploração espacial. Né? Então o Konstantin Tsiolkovsky, né, um cosmista que se tornou cosmista em diálogo direto com Fyodorov, né? Ele criou projetos de foguetes, calculou a velocidade de escape da gravidade terrestre, né? Ele criou ele descreveu propulsores em múltiplos estágios,
como os que têm sido utilizados para mandar, né, objetos para o espaço. Ele descreveu estações espaciais, inclusive com gravidade artificial, utilizando a rotação, né, da estação. Ele projetou esses airlocks que a gente vê no Expanse, né, sendo utilizado para jogar gente para o espaço, né, como deveriam ser essas câmeras para saída da nave espacial, né? Ele desenhou sistemas biológicos de ciclo fechado para fornecer alimento e oxigênio dentro das naves espaciais, né? Até um projeto de elevador espacial, como o que a gente vê na série Fundação, né, que logo nos primeiros episódios tem um elevador espacial que é explodido, né, até um projeto de elevador espacial o Konstantin Tsiolkovsky fez. Então, você vê que é muito interessante, porque você tem uma filosofia que é criada, vamos dizer assim, eliminando uma regra da realidade, que é a morte, né? Então, vamos imaginar, tomar como objetivo suprimir a morte. E agora, supondo que a morte não existe mais, o que nós precisamos? E aí nós precisamos colonizar o espaço. E a partir dessa necessidade, eles desenvolveram física, engenharia, ideias em relação à biologia que foram aproveitadas depois quando, de fato, né, a humanidade deu seus primeiros passos. Né? O Konstantin Tsiolkovsky foi lido, né, pelo Goddard, que foi o pioneiro dos experimentos com foguetes nos Estados Unidos, né? Pelo von Braun na Alemanha e, obviamente, por um monte de russos, né? Inclusive o Karalev, que depois foi coordenar o sistema, o programa espacial soviético. Né? Cara, isso é muito legal, né? A gente pensar que, de alguma forma, eu não sei se os autores da série tiveram contato com essas ideias, mas como que essas ideias aparecem ali de um jeito muito claro. Eu não conhecia, até conversar com você, as ideias do cosmismo russo. Depois, quando você falou comigo, eu comecei a procurar loucamente e ler sobre, né? O que eu tinha era toda aquela imagética do realismo soviético, né? Que tinha muita coisa com referência ao espaço, mas eu fiquei fascinado pela ideia do cosmismo russo, porque ali eles tratam inclusive do transhumanismo, que eu falei lá no início do nosso cast, né? E eu acho isso muito legal, como que as coisas acabam dando voltas e como que, de alguma forma, os russos estão com isso presente, né? A gente tem morto, acho que 2001, um russo muito maluco no sentido positivo da coisa, o Alexander Chislenko, se eu não me engano, que ele foi para Boston, ele era de lá de Leningrado, e ele foi um grande entusiasta, né, do transhumanismo, mas no sentido de utilizar a tecnologia para melhorar e amplificar e transformar o corpo humano. Né? E como que, de alguma forma, isso está presente na cultura, a gente vai falar russa porque a União Soviética não existe mais, mas, né, desses países que participaram desse projeto humano, né, de tentativa de criar uma nova forma de se colocar no mundo. E isso me chama muita atenção, porque quando eu olho o que a gente tem hoje de programa espacial e as iniciativas dos povos que estão aí tentando ir ao espaço com uma certa eficiência, tirando os empreendedores norte-americanos e sul-africanos, a gente tem os chineses, tem os japoneses, de certa medida, e tem os indianos, né? E eu vejo, de alguma forma, o programa espacial indiano sei lá, com uma organicidade, com uma identidade que eu não vejo em outros programas. Os chineses também têm, mas talvez porque os indianos são muito parecidos com a gente em termos de condição econômica e pobreza, eu fico pensando naquilo que a gente poderia ter tido se o programa espacial brasileiro tivesse continuado. Né? A gente teve aquele acidente na base de Alcântara, aquela explosão, né, que vitimou um monte de gente, mas onde a gente poderia estar hoje, né, nesse seleto grupo de pessoas preocupadas com o espaço? Silêncio. Então, eu, assim,
de fato, o cosmismo influenciou o transhumanismo, mas eu acho que o transhumanismo ele se afastou muito do cosmismo, porque o cosmismo ele imaginava tudo que ele imaginava numa perspectiva utópica e universal. Ele não esse melhoramento, né, na boa parte dos casos, os transhumanistas hoje em dia criam uma ideologia para bilionários, né? Não um transhumanista, um cosmista, né? Ele estaria defendendo o SUS nesse Ótimo momento, isso. Muito né? bom, Ele isso é muito estaria bom. nos Estados Unidos, ele estaria comprando uma briga contra a medicina altamente privada, né? Privatizada do país, né? Exigiria um sistema de saúde universal, né, nos Estados Unidos, né? E não é o que a gente vê os transhumanistas fazendo, né? É verdade, é verdade. É uma pena. Então, eu acho que assim, tem as suas raízes no cosmismo, né? Naquele período do começo do século XX, ele conheceu muitos experimentos com o corpo humano, né? Inclusive transplantes entre espécies. Isso acabou dando origem a muitos experimentos cruéis, né? Por exemplo, enxertia de testículos de macaco em humanos para masculinizar pessoas, coisas tétricas assim, né? Muito assustadoras, que andam inclusive meio esquecidas, né? Mais experimentos também que fizeram avançar coisas como a compreensão do uso de diabetes para diabéticos, né, tipo 1, e também a própria comunidade LGBT, né, queer, acabou se aproveitando de alguns desses experimentos para as transições, né, de sexo, gênero, que começaram a ser praticadas, né? Tem um filme curiosíssimo, né, porque foi um texto que foi proibido durante a maior parte da história soviética e no final dos anos 80 foi liberado para ser filmado, né, que é o Coração de Cachorro, em que um experimento do tipo que estava em voga do começo do século XX é feito, né? Com um cachorro que é humanizado, né? E se torna um bom cidadão, né? Que na verdade é uma sátira, né? Ao conformismo do cidadão soviético, né? Então você tem isso daí, né? O contexto do começo do século XX tem um bocado dessas tentativas de melhoria do corpo humano, né? Mas eu acho que tem uma diferença fundamental, que o cosmismo ele queria isso para todo mundo, ele queria a ressurreição de todo mundo. E tanto queria a ressurreição de todo mundo que não ia caber todo mundo na Terra. Então você era obrigado, né, como disse o Konstantin Tsiolkovsky, né, a Terra é o berço da humanidade, mas ninguém fica no berço para sempre, né? E se você cumpre esse objetivo comum de eliminar a morte, tornar as pessoas eternas, e ressuscitar os mortos, né? Você precisa de mais planetas. Então, eles levaram isso muito a sério. Né? Levaram tão a sério que desenvolveram física, engenharia, biologia, pensando nessa tarefa de colonizar o espaço. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Agora, eu queria fazer um outro salto que a série a série de livros, né, e a série televisiva tocam, que é as diferenças e as transformações familiares, né? Então, eu não sei, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho a Maria Helena, o que ela acha, o que ela sente, né, sobre isso. Por exemplo, a Carmina Drummer, que é uma personagem que todo mundo gosta muito, pelo menos todo mundo que eu conheço que conversa sobre a série, tem aquela família poliamorista dela, onde todo mundo que está no grupo dela é uma grande família, né, é como se todo mundo fosse companheiro de todo mundo. E tem a família do Holden, né, do Jim Holden, que é uma família com vários pais e várias mães, e o Jim é meio que o produto dessa vitamina. É claro que eu quero ouvir o Almir também, mas eu queria ouvir um pouquinho da Maria Helena, que é uma pessoa extremamente amorosa, né? Como é que ela vê essas famílias e essas diferenças, né? Quando a gente pensa nas nossas famílias, que às vezes são tão rígidas e tem tanta dificuldade de lidar com as várias formas de amor e várias estruturas familiares e as várias
possibilidades sexuais, né? Como é que você vê isso, Maria Helena? Uai, eu acho muito legal isso na série. Bom, primeiro porque os papéis femininos da série são maravilhosos, né? Existe realmente protagonismo feminino, né? As mulheres são muito incríveis. E tanto como profissionais, como, né, moralmente, eu acho bem legal. E a questão da... É isso, né? A gente não evoluiu para todos os problemas, no sentido a gente não progrediu, né? Mas eu acho que essa questão da família ficou bem mais tranquila. Tem inclusive aquela doutora lá que ela é mórmon, né? Ela é uma pastora e ela é casada com uma outra mulher. Então, outro caso, né? Outro exemplo de como o conceito de família é diferente, né? E esses outros que você falou, né? No caso da Carmina, a gente estava até conversando sobre isso hoje, porque nos livros ela não vem dessa família poliamorosa, né? Ela, ou poliamorista, ela é casada com um homem. E na Eu não sabia, série. eu não li os livros. Eu também não, um homem que me contou, olha só a fofoca. Mas fofoca. ele. Mas tem uma outra personagem que sim, que tem uma família poliamorosa, né? E eu acho isso, nossa, realmente dá representatividade, né? Porque tem muita gente hoje em dia que defende isso e eu acho muito legal. Agora, é um otimismo, né, em relação aos costumes, né, porque a gente não resolveu as relações de opressão, mas em relação aos costumes parece que está mais tranquila, né? Eu não sei, eu acho que essas coisas andam juntas, eu acho que é difícil de imaginar que você vai ter só uma evolução em relação... Fica parecendo uma coisa meio... que para mim estão ligadas, né? Uma coisa meio neoliberal, né? Que a pessoa é neoliberal, quer dizer, ela é liberal com os costumes, mas nas práticas econômicas e sociais ela oprime, né? Isso é muito comum na nossa sociedade, eu vejo assim, né? Então eu acho que é difícil imaginar nesse perfil da série, né? Mas considerando que a ficção é um lugar onde a gente pode imaginar coisas melhores, eu acho fantástico, eu acho muito legal. Quando você vê a série e vê como isso é tratado de maneira natural, dá uma certa esperança, assim, né? Você fica assim, nossa, esses personagens são legais. Enquanto você falava, me ocorreu aqui, né? Ser queer pode na nossa sociedade. Agora, queer comunista você não pode ser de jeito nenhum. Imagina, não. E a questão, né, porque são relacionamentos de amor, né? Então, na história, né? Então, não tem, sabe, nenhum questionamento em relação a isso. É o que é e pronto, né? Não é uma questão nesse tempo da história. Isso não existe, né? Então, eu acho que é bom a gente imaginar um futuro em que essas coisas já estão mais bem resolvidas e são tratadas com naturalidade, né? Agora, uma coisa que eu queria saber, aí já que vocês estão no campo da fofoca, é porque na série não é deixado muito claro, mas o Almir que lê os livros, a família do Jim Holden, pelo que eu entendi, ele não é só filho de vários pais e várias mães, mas, digamos, socialmente, geneticamente, ele é filho de vários pais e várias mães, não é isso? Tem todo um trabalho de engenharia genética para gerá-lo, não é isso, Almir? Ou eu estou enganado? Exatamente, ele é uma quimera genética. Ele tem a ver com a legislação, né, do estado, acho que é Montana. É um lugar, vocês imaginam, a Terra tem muito mais bilhões de habitantes do que tem hoje, né? Então sobrou muito pouca natureza. Eles têm uma fazenda com um bom trecho de floresta preservada, né? No estado do atual Estados Unidos, e eles resolvem ter um herdeiro para lutar pela preservação da fazenda, do modo de vida, né? E em parte o Holden ele foge para o espaço para escapar dessa tarefa. É meio que uma batalha perdida, na opinião dos pais deles mesmo, da mãe em particular, da mãe que gerou ele, né? Que entrou com o útero ali, né? Além de uma fração do seu genoma. Então, apesar de ser uma família
poliamorosa, de certa maneira, já que são vários pais de uma única criança que moram juntos, né? Mas na série aparece, pelo menos nos livros que eu li, eu não sei se no spin-off a respeito do Holden tem mais detalhes, porque eu não li esse livro. É algo tratado de maneira muito... Uma família de velhinhos, sabe? Cândida, assim, não tem o aspecto sexual que aparece, né, na família da Maquiupá, que, na verdade, na série televisiva, a Carmina, ela é a reunião de alguns personagens, né? Isso acontece muito nas adaptações, né? Às vezes não funciona bem você ter tantos personagens, então você acaba condensando alguns personagens, e a Carmina é um caso desses. A Maquiupá até aparece na série televisiva, mas por pouco tempo, né? Ela acaba rompendo com o Fred Johnson. Ela vai ser uma espécie de pirata, né? Que se associa ao Marcos Inaros. E aí ela, no livro, né, quando falam da família dela, quando falam desse relacionamento, falam que pelos termos do Ketubá, né, o grupo de casamento era composto por 7 pessoas. Ela, Joseph, Nádia, Bertolt, Laura, Evans e Oksana. Ketubá é um termo hebraico para um tipo de acordo nupcial celebrado entre judeus, né? É um contrato mesmo, né, redigido lá, acho que com assistência do rabino, aquela coisa toda, né? E aí os dois noivos, eles recebem cópias, né? Naquelas comunidades judaicas mais progressistas, né? Inclusive os dois noivos assinam o contrato e tudo mais, né? Então, nesse caso, você tem uma relação poliamorosa, um casamento poliamoroso, mas bem formalizado, que tem a ver com a necessidade de tocar a nave espacial, né? De fazer com que as coisas ali funcionem também, né? Então, não existe uma separação entre a família e a tripulação, né? A tripulação é uma família, mas assim, num sentido um pouco mais pesado do que a nossa empresa é uma família, ou coisa do tipo, essa conversa mole que a gente ouve de vez em quando aqui sobre o capitalismo brasileiro, né? Eles se comem, tem bastante... transparece que eles têm bastante sexo entre eles, né? Não é como no caso do Holden, que parece tudo muito angelical, muito, muito assexuado, né? No livro. Mas mesmo na série, não tem, eu acho, desculpa, só completar, que realmente não é um ponto na história, não é uma questão de conflito ou questionamento, é muito natural, assim, todo mundo entende muito naturalmente as questões. Isso é interessante. Realmente, as pessoas estão muito tranquilas com isso. A gente não vê ali até a gente percebe um certo ciúme, eventualmente alguém tem preferência por alguém, mas é a coisa muito mais tranquila do que seria, por exemplo, na nossa sociedade ocidental, né? Agora, a Naomi chegou a fazer parte da família da Carmina, porque na série ela fica um tempo com a Carmina, mas isso não fica muito claro. Nos livros, a Naomi chegou a fazer parte da família da Carmina e saiu? Não, em nenhum momento. Não, né? Não. Porque na série ela tem uma coisa assim, né? Na série... Ela foi casada com o Inaros. O Marco Inaros, sim. E teve um filho, o Philip, e ela, enquanto estava com ele, né, ela acabou sendo induzida a fazer um ato terrorista, que é muito famoso no sistema solar, né? Ela destrói uma nave que ou estava saindo a caminho da Lua, e, né, que causa muitas perdas de vidas, né? Foi um atentado bem feio, e ela percebe o que ela fez e foge, né? Escapa. E é assim que ela acaba terminando na Canterbury, né? Que é a primeira nave onde eles estão, que é uma mineradora de gelo, e daí depois a história de como os sobreviventes da Canterbury se tornam a tripulação
da Rocinante, e daí por diante, né? Mas ela Pois não... Tanto a Naomi quanto a Carmina, elas eram da OPA, né? Que é a liga dos Belters, né? Eu sempre acho que é parecida com a Organização para a Libertação da Palestina. Né? Palestina, sim, a OLP. A OLP. Eu sempre penso nisso, mas na hora que eu falo. Mas aí o que acontece foi isso que o homem falou, ela sai, né? Então ela se afasta da OPA, enquanto a Carmina faz o contrário, né? Ela se torna a representante mais importante e no final isso é levado ao extremo, né? Ela vira representante dos Belters como um todo. Não, porque tem um momento da série, eu já tenho mais tempo que eu vi, e eu vi num momento turbulento da minha vida com minha mãe aqui, que me dá a impressão que quando ela se afasta do Holden, tem um momento que ela se afasta e vai e volta para ficar junto dos Belters, né? Antes dela de novo reencontrar o Marco Inaros. E aí, acho que a impressão que eu tive é que nesse momento ela fica junto com Carmina e a família da Carmina, e depois se afasta de novo, mas pode ser a viagem da minha cabeça, eu tive esse flashback ruim aqui, foi mal, tava doidão. Elas têm esse passado compartilhado político, né, de militância e tal, e claro, né, já trabalharam juntas e tal, mas eu acho que ela nunca fez parte da família dela. Não, perfeito. Embora ela tenha uma relação de bastante admiração, respeito e etc. De amizade. Confiança. Perfeito. Interessante que a OPA, ela lembra mesmo, né, movimentos anticoloniais, como a dos palestinos, né, muito nesse sentido, de você ter muitas correntes com diferentes táticas, né, que vão desde táticas pacifistas e legalistas, né, então tem uma espécie de... Porque no caso da OPA é uma mistura entre uma questão colonial, nacional, e uma questão de classe, né, porque eles são o novo proletariado. O proletariado do sistema solar são os Belters, né, eles estão lá dando duro e tendo sua força de trabalho explorada, sua mais-valia extraída ali tanto pelos terráqueos quanto pelos marcianos. Então tem uma mistura entre luta operária, luta de trabalhadores, né, assalariados, e luta anticolonial. Mas mais a semelhança com então tem uma mistura de anarcossindicalismo, mais ou menos assim, com o movimento de libertação nacional. E seguindo muito o modelo de muitos desses movimentos, você tem muitas correntes e cada corrente com táticas diferentes. Você tem desde aqueles, o livro descreve isso, né? Tem desde aqueles que procuram ter advogados para representar os Belters, né, junto aos planetas interiores, junto à Terra e Marte, quanto grupos que utilizam táticas terroristas, né, fazem atentados, né, armam emboscadas armadas. Então você tem todo esse conjunto de táticas. E falando nos Belters, né, falando para alguém que porventura tenha caído aqui e não tenha assistido a série, né, uma das coisas fantásticas é que eles são uma espécie de geleia geral feita com os povos oprimidos da Terra hoje, né? Então a gente vê muita presença latina, africana, oriental, especialmente do sul da Ásia, né? A gente tem referências na própria linguagem, e o gostoso da série é que a gente começa a escutar os Belters falar e a gente começa a reconhecer palavras em espanhol, em português, né? Quem conhece outros idiomas reconhece em outros idiomas também, e a gente começa a aprender algumas coisas. Então tem momentos que as falas não são legendadas e a gente entende o que eles estão falando, justamente porque esse amálgama ele vai nos contagiando, e é muito bom ver os Belters, porque a gente se reconhece neles, né? Andar por uma rua de São Paulo, né, ou de alguma das grandes cidades da América Latina, essas mais cosmopolitas, que tem uma presença de várias etnias, a gente vê muito as caras parecidas, são familiares, né? Isso é muito gostoso de assistir na série. Por mim, eu ficava, sei lá, devia ter vários spin-offs em termos de série com aventuras dos Belters no cinturão, porque é muito bacana. A componente anarquista deles é maravilhoso, né? É muito bom, é muito gostoso.
Aí eu fico me Não cri- perguntando como é que na Europa, nos Estados Unidos, eles receberam isso, assim, que os belters pra gente é muito fácil reconhecer, né? É Daí, verdade. e assim, vamos dizer assim, os mocinhos protagonistas estão muito fora do padrão europeu-americano de mocinho protagonista, né? É verdade. O único que mais ou menos se encaixa nesse papel de mocinho típico, que aliás que é o elemento que às vezes incomoda, mas o personagem é interessante, né? Ele é meio que feito, ele escapa do futuro de Salvador na Terra, Salvador da terra dos pais dele, e vai ser Salvador no espaço, né? Que é o Holden. Mas fora ele, os personagens todos são muito diversos, né? Mesmo o Amos, ele é um pária na Terra, né? Ele é um menino, um garoto de rua, ele é né, Na um verdade, sujeito são todos eles são outsiders, os que vão uhum, para pra, Canterbury, né? aham. E depois a Rocinante. Aliás, o nome é maravilhoso, né? Que é o nome do cavalo do Don Quixote, né? Então, a série ela tem umas sacadas muito legais, assim, a série de livros e consequentemente a série televisiva, né? E aí tem essa coisa que me incomoda um pouquinho no final Salvador, o Holden ter esse papel de veículo, mas eu acho que o recurso estilístico, né, o recurso narrativo que eles usaram para conseguir transferir o protagonismo do Holden para Carmina no final da série da televisão é interessante. Eu acho que não sei como é que é no livro, né, mas isso eu acho que não funcionaria de outra forma. Eu acho que a sacada é boa, né? Para poder aquilo acontecer, teria que ser alguma coisa assim. E É hoje em o, dia os filmes e séries tá bem difícil colocar heróis brancos sabe, fazendo a trajetória do herói. O público não quer mais, ou pelo menos muita gente quer ver coisas diferentes. Então, vários produtores têm optado por colocar personagens de gênero diferente ou com alguma outra característica diferente para poder conquistar o público, né? Então, até para você ver alguma coisa diferente. Então, essa transição, né, talvez tenha acontecido por causa desse tipo de percepção por parte dos produtores e dos escritores, né, que é um grupo. É uma coisa uma de coisa que eu Hollywood no fico. geral mesmo, né? É muito também para agradar mercado emergente, principalmente o asiático, e de países que até então o consumo era o consumo de cultura, vamos dizer assim, pop, né? Era relegado, você era relegado a consumir o que era imposto, né? E agora essa é uma turma mais exigente que quer, de certa forma, se ver também, né? Representatividade mesmo, né? É. E que é mais fácil para as empresas, né, de mídia lidarem, né, até a página 1 só também, do que a luta de classes, né? Tem esse problema. Mas o que eu fico curioso é que na série, né, a Carmina ela assume o lugar da Maquiupá na família poliamorosa e por isso ela não tem um marido, né? Só que nos livros o marido dela tem um papel importante na resistência depois ao Winston Duarte. Né, porque ele acaba ficando naquela grande estação em que se transformou a Nauvoo dentro dos anéis, né? E ele é muito importante no começo da organização da resistência à ditadura do Winston Duarte. E aí eu fico imaginando como eles resolverão isso, se eles resolverem continuar com a série, né? Seja com longa-metragem ou fazer mais temporadas no futuro. Mas Há existe algum boatos. plano para isso? Você sabe? Não que eu saiba. Porque o fim desculpa, o fim da última temporada, principalmente a história do menininho lá, eu fiquei muito curioso, assim, até achei legal quando você contou aí, porque eu fiquei muito curioso, falei, caramba, eu quero ver isso agora. A última temporada ficou mais curta, não ficou? Ficou. Acho que Eles sim. acho que economizaram. Então deu aquela sensação de incompletude, assim, poxa, tanta história ainda e vão acabar com esse negócio aqui. Podia ter um filme mesmo. Eu ouvi um boato, eu não sei aonde, de quem, nessas passeadas na internet, que tinha planos para fazer um longa-metragem, né? Eu não sei como, mas provavelmente tratando de eventos futuros, né? Sem ter os protagonistas da série, justamente porque era difícil reunir todo mundo de novo.
né? Uhum. Mas que tinha aí esse boato. Agora, é um boato e eu não sei onde eu ouvi. Eu teria que. Eu acho que foi num podcast ou num vídeo falado em inglês, mas eu realmente não sei onde nem quando. Aí para recuperar fica difícil. Fica só a nossa esperança, né? Porque a gente que é fã. Os órfãos. Os órfãos, A gente ficou órfão do Expanse, então a gente fica só no desejo mesmo, porque a história é muito boa. E tem material, né? Dá para fazer. Não é por falta, é o contrário do Game of Thrones, né? Que terminaram a série sem ter terminado os livros, né? Tem livro pra caramba, tem muito conteúdo, só faltava filmar, né? Então, é o contrário. E o curioso é que um dos autores, né, o T. Frank, ele foi assistente do R.R. Martin. Né? Ele até ironizou o fato de ter terminado e o R.R. Martin não ter terminado, né? Porque a série de livros ela é escrita por um tal James S.A. Corey, né? Que, na verdade, é um pseudônimo, né, para duas pessoas, o Daniel Abraham e o T. Frank. Sendo que o T. Frank foi auxiliar ali, foi assistente do R.R. Martin. E ele terminou os livros todos, né, fez até muito mais do que a série de 9 livros, ele fez 10 livros correndo em paralelo, né, com a série principal de livros, e terminou, né? Enquanto o Game of Thrones só serviu mesmo para lavar a égua de dinheiro aí do R.R. Martin e deixar os leitores com raiva. Muita raiva. Deixo registrado aqui no podcast. R.R. Martin, se você estiver ouvindo esse podcast, eu te odeio. Eu tenho um amigo que falou que se o próximo livro sair, Fábio, um abraço, ele não vai comprar, ele vai comprar uma impressora, vai imprimir, vai pegar o livro pirata na internet, vai imprimir, vai encadernar, mas não vai dar dinheiro para ele. Olha, é um bom plano, porque ficar sem ler eu acho impossível. Porque, né, a gente xinga, mas eu sou volúvel. Se chegar com o livro, eu vou lá, não vai ter jeito. Mas assim, eu de vez em quando me aventuro nos roteiros, eu acho que ele criou um monstro tão grande, mas tão grande que não deve ser muito difícil coordenar um rumo para aquilo. É personagem demais, sabe? O universo dele é muito intricado, muito detalhado e não adianta você escrever uma coisa que depois acontece igual na série, né? Que um detalhe que você mudou dá um efeito borboleta tão grande que o final da série não dá para ser igual do livro, porque já era, perdeu o controle. Tem chance. Pelo menos o Expanse não teria nem um pouquinho desse problema, né? Então a gente fica aí na esperança que alguém queira investir e terminar pra gente, né? E se possível, traduzirem os livros para o português, porque eu acho que a série ela poderia ter tido muito mais público no Brasil se tivessem lançado os livros em português. Acho que as pessoas iam voltar à série, né? Só que como ela ficou só com um livro lançado em português, o público em português, o público brasileiro, com muitas raríssimas exceções, lê inglês, até por não só por desconhecimento da língua, até por acesso mesmo, por facilidade. Você não tem esse elemento que é meio que retroalimentador da série, né? E aí a série acaba sendo só mais uma. A divulgação dela não foi muito boa, não teve um hype criado em torno dela. Ela começa na Netflix, ela aparece em alguns episódios na Netflix, depois sai da Netflix e fica na Amazon Prime, que abraçou as temporadas finais, né? Não é sci-fi, não. Eu acho que ela começou no sci-fi. Ela começa no sci-fi, mas vai pra Amazon. Ela chegou a passar pela Netflix? Eu vi 2 temporadas na Netflix. Ela começa a ser exibida no Brasil. É muito ruim. Ela foi exibida na Netflix primeiro. Tanto o Sci-Fi quanto o Amazon Prime não são streamings que são comuns do brasileiro assistir, né? Geralmente o brasileiro é Globoplay e Netflix, né? Então acaba que restringe a audiência, né? Uhum. E nem eles têm o marketing que, por exemplo, o Disney Plus tem, né? Que o Disney Plus investe em marketing, né? E a gente vê chamada na televisão, a gente não vê isso acontecendo. E
É É a uma história de pena. ser sci-fi, né? É igual o Duna E da tem muito sci-fi. fanservice, né? Exato. Nossa, o Duna tá no Sci-Fi? Não, é porque Não teve uma série. o Sci-Fi fez uma série com o James McAvoy até, e assim, ela é bem interessante porque tem, os detalhes estão lá. E eles vão todos os livros, assim, vai embora. Só que os efeitos especiais são, assim, tristes, né? Agora, o Duna do Villeneuve é o visual maravilhoso, efeitos maravilhosos, mas as nuances não existem, né? Tiveram Eu que sempre tirar. fico, eu sempre fico na torcida para ter uma versão do diretor um dia, assim, só para ver se tem um pouquinho mais. Acaba que você tem que ter lido o livro mesmo. Isso é que torna a série Expanse ainda mais interessante, porque foi um investimento muito grande da Sci-Fi. Ela se destaca entre as séries da Sci-Fi como uma série na qual eles investiram muito, né? Porque ela, desde o início, é muito boa, produzida pela Sci-Fi, eles tentam abandoná-la, né? E ela acaba sendo assumida pela Amazon. Mas Uhum. ela começa já muito bem, o que destoa da Sci-Fi, porque é um canal com relativamente poucos recursos. Aí isso casa lá com o meu comentário no começo, assim, que eu comecei a ver, falei, putz, outra série de ficção com pouca grana por efeito especial. Que, assim, aquela série de ficção, você bate o olho, nossa, isso é sci-fi, sabe? Você sabe que é da sci-fi. É igual o série de super-herói que você sabe que é da CW, assim, não tem jeito, sabe? Mas assim, o que me pegou mesmo na época que eu mais gostei mesmo foi a questão política. Tanto que eu comecei a prestar atenção nas coisas científicas depois que o Cláudio assistiu, que ele começou a me chamar a atenção. Eu falei, não é mesmo, assim. O lance da Rocinante, que dependendo da ação dela, né? Da atividade que a nave está tendo, muda o eixo da nave, você tem que todo mundo dentro da nave tem que mudar de eixo, né? Por conta da gravidade, do impulso do motor, você acaba tendo que mudar o cenário que era todo vertigal, tá no horizontal, sabe? Ou vice-versa, agora eu não sei. E realmente isso era muito legal e eu não prestava o atenção. ar, eles recolhem a atmosfera da nave quando as batalhas vão começar, vestem trajes espaciais, os projéteis eles furam a fuselagem da nave e isso precisa ser reparado. E eles usam para contar a história. Então, por exemplo, se você tem uma transmissão que vem lá de Saturno para a Terra, vai levar quase 1 hora para chegar. Essa hora é parte do roteiro. O fato de que alguém lá por perto, né, recebe a informação antes de uma pessoa na Terra ou em Marte, é parte da história que está sendo contada. Não tem aquele hologramazinho praticamente instantâneo do Star Wars, né? Essa comunicação instantânea por sobre longas distâncias que aparece em tudo quanto é série com batalhas espaciais, né? Eu queria falar uma coisa que me ocorreu quando eu vi que o João me indicou a série e eu comecei a assistir. Eu comecei a perceber como que essa série ia ser importante para mim, como eu ia gostar, porque eu senti a mesma coisa que eu vi quando eu assisti pela primeira vez, quando criança, 2001, Odisseia no Espaço, e vi aquela cena do ônibus espacial, né, e as pessoas, a aeromoça girando dentro do ônibus, andando com sapato com velcro no teto para servir as pessoas dentro do ônibus espacial. Desde então eu nunca tinha sentido uma coisa tão mágica assim no sentido de familiar, né, de possível, né, como eu vi no 2001. E aí quando eu comecei a assistir o Expanse, eu falei assim, cara, aí o sentimento de novo. Olha o sentimento que eu tive lá atrás, no 2001, que é um filme muito bonito, é um filme muito plástico. Hoje eu acho que meus filhos, por exemplo, não dariam conta de assistir, eles iam ter problemas com tédio durante o filme. Mas que para mim, quando era garoto e eu vi a primeira vez, eu vi com a minha madrinha Aimee, né? É realmente muito, muito diferente. Eu não vi logo que ele foi lançado, né? Ele foi lançado, eu era bebê, alguma coisa assim, sei lá. Quando é que ele foi? Foi antes do Homem para Chegar na Lua? Não, eu não tinha nascido ainda quando ele foi lançado, né? Mas eu vi depois numa filme é de reprise. 68. 68?
Isso, um ano antes. Então foi um ano antes e um ano depois de eu ter nascido. Então eu não vi quando ele foi lançado, mas eu me lembro de ter assistido com a minha tia, né, numa exibição. Acho que foi a primeira vez que ele passou na TV. Eu acho que foi a Rede Globo que exibiu, né? E ela falou assim: você tem que assistir esse filme. Né? Esse filme é o filme mais lindo que eu já vi na minha vida, e ela era, apesar de muito católica, meio mística, assim, né? Tem aquela criança estelar no final, e ela fala assim, não, porque você tem que ver, porque o filme tem uma mensagem linda no final. Até que eu não achei a mensagem muito linda, nada, mas foi bom o suficiente para eu comprar, para eu pegar na biblioteca do Cefete, emprestado, o livro onde tem a história do observador da Lua, que é aquele australopiteco lá que no filme aparece muito rapidamente como o inventor da ferramenta. Na obra do Arthur C. Clarke é o macaquinho que olha para o espaço e fica tentando pegar a Lua, e aí a história é muito bonita, porque ele tenta pular para pegar a Lua, não consegue, ele sobe numa pedra, não consegue, ele sobe numa árvore, não consegue, ele sobe numa montanha, não consegue, aí ele sobe numa árvore no alto da montanha e também não consegue, e aí a mensagem é: eu preciso de uma árvore mais alta, né? Isso corta para a exploração do espaço. E no filme 2001, o Kubrick e o Arthur C. Clarke inventam aquela cena do osso jogado para cima, né, que representa um pouco isso, né, esse salto da humanidade. Né? E isso, para mim, foi muito marcante. Aí eu fui ler esse conto, aí fui ler um conto do Arthur C. Clarke. Ele sempre foi muito mais preocupado com a sexualidade, né, do que o Isaac Asimov. Ele falava do Nasa Sutra, né, como é que seria a vida sexual dos homens e das mulheres no espaço. Então, como que as pessoas iam fazer sexo em gravidade zero. Então, tinha toda uma discussão dele sobre isso. Depois fui ler 2001, o livro onde é Saturno, para Saturno que eles vão, não Júpiter. Depois eu fui ver quando o Jorge Luiz Calife convenceu o Clarke a escrever 2010. Depois eu fui ver, acho que é 2000, eu nunca lembro a data, mas acho que é 2031, sei lá, o 3001, sei lá, as continuações que o Clarke escreveu. Mas eu não tinha sentido nada assim até ver a Expanse. Quando eu vi a série, eu falei assim, puxa, é um lugar que eu gostaria de estar, sabe? É um futuro que eu, quando eu era adolescente, eu queria estar, é um futuro possível. Porque a gente, mesmo que fosse possível um Star Trek, a gente não consegue se ver lá, porque é uma coisa muito fantástica. Mas o cinturão de asteroides, Titã, Io, sabe, Europa, são possíveis, né? E isso é muito legal. Teve uma outra coisa que eu gostei muito quando a gente começou a ver, mas aí depois ele meio que se perde, que na primeira temporada tem um lance meio noir, por causa do detetive Miller, né? Então é aquele cenário, né, que, igual eu falei, né, high-tech, low-life, e tem um detetive, e tem uma mulher que sumiu, né, que ele tem que investigar o que aconteceu com ela, tem um aspecto parece meio quadrinho e tal, e aí depois da primeira temporada isso meio que se perde, né, e eu acho que isso dava um charme muito, muito bacana para a primeira temporada. Mas depois acaba que não tem continuidade. Isso me lembra Outland. Aqui no Brasil traduziram como o Comando Titânio, que é muito ruim. Eu acho que a original, pelo menos, deveria ser o Comando Titânico, que é um filme com o Sean Connery, onde ele é um investigador numa mineração espacial e tem um assassinato, que eu gosto muito desse filme. E tem esse clima no ar, claro, com o macacão, né? Não é essa coisa de chapéu. O Miller é o Josephus A. Miller. Ele é muito massa, é um personagem muito bacana. E ele usa chapéu. E é o cara que é o fracassado, né? Eles dão o caso do desaparecimento da Juliette Mal para ele, porque eles tinham certeza. Ele nunca conseguiu investigar nada. Ele era um boçal. É que ele pegava só os casos, ele fala, né? Que ou ninguém sabia, ou ninguém ia conseguir descobrir, né? Ou ninguém queria que fosse descoberto, né? Então, ou não tinha solução, ou ninguém queria que tivesse solução, aí davam para ele. E o Miller, ele cria uma identificação muito legal com algumas pessoas, por exemplo, comigo, e ele tem aquela paixão platônica pela Juliette Moore. Ele nunca a viu, ele até chega a ver depois, mas num estado, né, muito diferente do que ela era, e ele se apaixona pela imagem dela, pela história dela, da menina rica que larga tudo para ser revolucionária, e ele vê nela uma coisa que ele tinha perdido a fé, que ele
ele tinha perdido, né? Como bom detetive no ar, ele é um cara desiludido da vida, cujo foi abandonado pela mulher, e eu acho isso muito legal. Ele é talvez na primeira temporada, dos personagens um dos mais humanos, né? Onde a gente vê todas essas nuances de bom, de mal, de bem e de mal, e bom e de ruim, né, misturados. Eu acho que ele e que acaba se tornando a primeira mandatária da Organização das Nações Unidas, né, eu nunca consigo falar o nome, Avasarala, né? Avasarala. Eu gosto muito dela também, aquela mulher forte, aquela mulher ruim, que é capaz de torturar alguém, mas ao mesmo tempo que ela não faz isso por maldade, ela faz isso por uma convicção que, né, a gente julga eticamente, moralmente ela sob a nossa perspectiva, mas sob a perspectiva dela, ela estava correta, ela estava defendendo os interesses dela, né? E como ela vai mudando ao longo da série também, ela vai tendo que amaciar e admitir os Belters como opositores de respeito, que eu acho que é interessante, porque a gente precisa de bons adversários. Eu acho que uma das coisas horríveis que tem na política brasileira é que a gente tem uma direita muito ruim, uma direita muito chulé, uma direita pouco inteligente e pouco preocupada com as coisas importantes pelas quais a direita deveria se preocupar. Se ela está preocupada com os costumes e com a preservação do status quo, né, que ela se preocupe com as coisas que de fato importam, e não com importam para eles, pelo menos, né, e não com essa defesa absurda de certas ideias que são, inclusive, novas na própria direita. Né? A gente pode, sem entrar no mérito da questão, a questão dos abortistas. Né? Os protestantes e os religiosos, a pauta do aborto era uma pauta muito mais de um nicho católico do que dos protestantes. E aí veio se tornar esse cavalo de batalha absurdo, e aí a gente tem outras coisas absurdas. Né? E a Avasarala é uma pessoa que qualquer pessoa gostaria de ter como adversária. É terrível, mas pelo menos coerente, previsível. Né? É isso que eu ia falar, você quer um adversário coerente, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Mas para você antecipar jogadas, você precisa que a pessoa tenha um mínimo de inteligência. Quando você tem uma anomia intelectual... Você está jogando xadrez com pombo, não dá, não vai funcionar. Mas isso que é difícil, pois justamente. Aqui a direita brasileira não dá para você adivinhar o que eles vão fazer, por quê? Porque eles não têm lógica. Né? Eles funcionam... Eles bagunçam as peças e ainda cagam no tabuleiro, aí não dá, poxa. Né? Então, você ter um capitalista do naipe do Julius Mal lá, o pai da Juliette, né? E uma política do nível da Avasarala, poxa, aí dá para você começar a jogar. Os caras são terríveis, então eles vão te fuder. A chance é grande, né? Mas você precisa ter gente inteligente. Sei não, olha, hein? Eu tô preferindo. Eu acho bem eu acho a série muito pessimista em relação ao futuro, né? Eu acho esse futuro pintado bastante pessimista, porque é uma extensão, um desenvolvimento, uma radicalização das tendências contemporâneas. Né? Você tem a maioria da humanidade na Terra desempregada, vivendo de auxílios, né? Numa situação muito degradada. Tanto é que o spin-off que trata do Amos se chama Churn, que é algo como pântano, né? Que mostra aquela região de Baltimore nesse período totalmente degradada, né? Então tem uma visão, e é muito autoritária, tanto a Terra quanto Marte são sociedades autoritárias e impõem o autoritarismo deles aos Belters, como potências coloniais. Então uma época muito triste. É engraçado que tem uma outra série, que é For All Mankind, que é meio como se fosse uma prequel do Expanse, em certo sentido, porque a ideia é que é uma série de realidade alternativa, em que os soviéticos chegam antes dos americanos na Lua, e então nem a União Soviética cai, nem a corrida espacial acaba, né? Porque a gente vive num momento em que não tem concorrência praticamente, né, no espaço.
Você não tem duas potências disputando, né, palmo a palmo aí as conquistas espaciais. Então, como isso continua nos anos seguintes, né, continua pelos anos 80, 90, 2000, você tem esforços muito mais sérios, em direção a Marte, que acaba recebendo, né, humanos ali pela primeira vez. Engraçado que os primeiros que chegam são os norte-coreanos. E depois você já tem, nessa temporada que começou a ir ao ar, você já tem os primeiros humanos a chegar com intenções de mineração nos asteroides. Então é bem a linha do que, mais ou menos a cronologia, a linha do tempo, né? Do Expanse, que no começo dos anos 2000 a humanidade chega a Marte, chega também ao cinturão, né? E com essa intenção de minerar e eventualmente terraformar Marte. Então, é curioso que você tem nessa série mais diversidade em relação ao que o mundo pode ser, né? Porque você não tem o fim da União Soviética, então você não tem o capitalismo completamente hegemônico no mundo. No Expanse você tem o capitalismo tardio, radicalizado e hegemônico na Terra, né? E sendo imposto, você vê que as pessoas têm contratos, né? Elas atendem a empresas, corporações privadas que fazem a exploração espacial, trabalham para elas, e essas corporações fazem todo tipo de sacanagem, né? E elas não têm recurso, né, Almir? Eu lembro sempre na primeira temporada, aquele caso daquele operário que perde o braço no bloco de gelo, e ele não tem como repor o braço dele, porque a tecnologia que eles têm não servia para ele, e simplesmente ele não teria como. Se ele estivesse em outra região do espaço, que fosse dentro do domínio de Marte ou da Terra, ele poderia ter o braço dele de volta, né? É uma coisa meio serviço de saúde norte-americano, né? As pessoas, elas têm vacina, mas não vão se vacinar porque elas não acreditam que elas têm direito à vacina, porque elas não têm serviço público. Então o cara vai lá, um norte-americano pobre, negro ou latino de algumas regiões simplesmente não foi se vacinar porque ele não acreditava que podia se vacinar de graça. Não, eu acho que, na verdade, o que acontece na série é que é bem esse futuro projetado dos problemas atuais americanos, né? Porque a gente estava até reparando isso que a gente foi lá no Congado, né? E aquela confusão latina que a gente vê, né? Que é o improviso e as pessoas usando coisas coloridas e a festa que a gente vai fazendo e vai acontecendo, né? Que é uma coisa muito latina, né? E embora tenha essa representatividade de pessoas nas naves em relação às origens, não tem uma festa, né? Não tem. E é a mesma coisa, né? O que acontece com o cara? Ele perde o braço e aí ele não tem como repor, seria mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos hoje, né? Então, é como se fosse realmente uma projeção dos problemas atuais. Os marcianos, por exemplo, são muito texanos, né? É quase Texas, Marte é quase Texas. Então, eu acho que é uma projeção porque falha em imaginar outras situações que a gente poderia ter. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Eles levam o nome Marte muito a sério. É verdade, Marte marcial, né? Não, total. Pessoinhas, eu tentei encerrar várias vezes, mas sempre tinha um assunto novo, né? O nosso cast já está gigante. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que lembra? Ou a gente pode caminhar para o encerramento? Bora, então tá. Palavras finais. Joá, a sua mensagem final. Só agradecer a Maria Helena e o Almir por participar aí. Foi extremamente construtivo. Apareçam sempre. É verdade, eu sou obrigado a reforçar, repetir, macaquear as palavras do Joá. Obrigado, gente. Acho que de todos os casts, sem menosprezar nenhuma das nossas conversas, eu acho que um cast com tanta informação nova, a gente acha que só teve o que a gente fez sobre o Doctor Who. Eu acho que nessas séries do nosso canalzinho, dentro do grande canal da Confraria dos Canalhas, que é o Fricção Científica, acho só o do Doctor Who que trouxe tanta novidade que eu acho que o público em geral não tinha tido oportunidade. Muito obrigado a vocês pelo
tempo dedicado, a gente está tentando, né, marcar isso há um tempão, vocês espremeram aí no final de um domingo para gravar isso, muito obrigado mesmo, vocês são lindos. Maria Helena, palavras finais? Gente, muito obrigada, adorei participar, nunca tinha participado de um podcast, estou me sentindo muito honrada, adorei, valeu, o assunto é ótimo, muito legal mesmo, obrigada. Querido Almir? Bem, agradeço muito, fico muito lisonjeado aí pelas palavras. Aos ouvintes, né, eu aconselharia ler os livros, mas eu reconheço que é complicado, porque eles estão em inglês e nem é um inglês muito fácil, viu? Então é trabalhoso ler, mas se for possível, né, se vocês se sentirem à vontade, talvez pressionar alguma editora para que ela traduza os livros, eles são muito interessantes. E se for para dar uma dica geral para a vida, né, eu aconselho vocês a prestarem atenção nessas escolas filosóficas que praticam uma coisa que a gente chama de heurística, que é você subverter muito uma regra para ver o que acontece, para ver quais são as soluções que aparecem dali, né? Então, nesse episódio, a gente falou muito do cosmismo russo. O cosmismo russo, ele abole uma coisa básica da realidade, que as pessoas morrem e não são eternas. O que aconteceria se as pessoas vivessem para sempre e você tivesse um número muito grande de pessoas? E quais seriam os desdobramentos disso, né? Tem muitas formas interessantes de fazer raciocínios desse tipo. Você abolir por um tempo uma regra e imaginar todos os seus desdobramentos e utilizar essa reflexão para procurar novas soluções. Então, eu acho que é a dica mais genérica que uma pessoa poderia dar, né, na história da podosfera, né? Mas é um exercício mental muito interessante, as pessoas deviam fazer isso mais vezes. E a gente acabou vendo um exemplo nesse podcast. Cara, isso é maravilhoso, porque na realidade essa é a essência de toda boa ficção científica, né? Eles não abolem uma regra, mas eles criam parte de algum ponto novo. O que aconteceria se tal coisa existisse? E você está propondo o oposto, né? E o que aconteceria se tal coisa fosse retirada, né? Por exemplo, se o capitalismo fracassasse, ou aquela brincadeira que o pessoal está falando, né, das manchas solares, e o que aconteceria se de repente a internet desaparecesse? Não precisava ser, a gente estava conversando isso hoje, eu e o Irã, meu amigo, que vocês até conhecem, né? Se a internet por 2 meses, toda a internet desaparecesse, como seria o mundo? Como que a gente se adaptaria? Eu acho que é uma boa sugestão para reflexão. Haja ansiolítico. Bom, eu vou te mandar uma outra reflexão baseada em The Expanse. Imagina quando começar a mineração espacial e as coisas, o que foi extraído vier para a Terra, onde nós vamos botar tanto lixo? Boa! Boa, vai ter que jogar no espaço. Ótimas reflexões. Pode jogar no sol, vou jogar no sol. Incinerar. Um incinerador, né? Um incinerador gigante. Ô, gente, muito obrigado. Eu vou deixar uma mensagem final. Você que nos ouve, não deixe de curtir se você curtiu. Se você não curtiu, envia para o seu inimigo, aquela pessoa que você odeia, mata ele de raiva, aquela pessoa que não gosta de podcast, manda para ele. Quem sabe se você mandou, ele escuta e aí curte a gente, já que ele não gosta de você, né? Vamos fazer também aquele esforço de indicar pro coleguinha. Você tem aquele amiguinho que pode gostar de um podcast, quem sabe ele não escuta o nosso podcast. Siga os outros podcasts da companhia da Confraria dos Canalhas, né? O Lambisgoia Cast, o Crise das Infinitas Séries, assista os nossos vídeos, leia o livro, né? Faça o possível para você ajudar a gente. Se você quiser, siga nossas publicações nas redes sociais. Se você puder nos acompanhar nos vários tocadores de podcast, faça isso, por favor. Espalhe a palavra, leve a nossa mensagem aos confins do universo. Obrigado, beijo. Valeu. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau.